preciso te explicar também sobre um ex-vascaíno que acaba de garantir dinheiro ao clube. Tem novidade no Cruzeiro sobre quanto a Raposa vai faturar com a venda do mando de campo para a partida contra o Vasco. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama está acertando com o atacante Wallace, 18 anos de idade, pertence ao Curitiba, o Coxa libera o atleta de graça e fica com 30% do valor de uma venda futura. Já o Vasco da Gama enviou um ofício ao BEP para deixar clara a sua intenção de receber o Flamengo no clássico marcado para esse mês em São Januário e com presença de torcedores do Flamengo. A ideia inicial do Vasco é ter 90% da torcida à sua disposição e outros 10% para rubro-negros. Contar que o BEP, Batalhão Especial em Policiamento de Estádios, exige que o clássico em São Januário entre Vasco e Flamengo, se for acontecer por lá, tenha torcida única, o que deve inviabilizar a realização desse jogo por lá. Só para completar, deixa eu acrescentar que o Vasco ainda não recebeu o contrato assinado pelo staff do Ryan. Na semana passada as partes chegaram a um acordo, o Vasco enviou todas as minutas assinadas e ainda aguarda pela confirmação do documento. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco? Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. Depois do empate em 3-3 com o Melgar, lá no Peru, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Só para completar, registrar que o 3-3 contra o Melgar também voltou a irritar o torcedor cruzmaltino, especialmente em relação a Fábio Carille. É que o Vasco chega a abrir 3-1 e o Carille começa a colocar só defensores, convidando o fraco time do Melgar a atacar, e foi na base da insistência que o Melgar chegou em bolas levantadas na área aos 2 gols do empate. O 3-3 teve gosto amargo para os vascaínos. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que vai faturar pouco mais de 1 milhão de reais pela venda do mando de campo para o confronto contra o Vasco. Só para você entender o contexto. Cruzeiro e Vasco se enfrentam no dia 27 de abril, um domingo. Esse jogo inicialmente marcado para o Mineirão não pode acontecer por lá, isso porque um dia antes o Gustavo Lima se apresentará no estádio. Gustavo Lima, que é torcedor declarado do Cruzeiro e alguém muito próximo do dono da SAF cruzeirense. Pois bem, a partir daí o Cruzeiro precisou passar a buscar um outro estádio, natural seria de que ele jogasse no Independência. Confesso que achei estranho quando do anúncio de que o Cruzeiro fará esse jogo no dia 27 em Uberlândia, no Parque do Sabiá. O pessoal da Central da Toca trouxe a notícia de que houve a venda do mando de campo. Eu consegui confirmar e quero acrescentar detalhes importantes. O responsável pela compra é o Rony, ex-jogador de futebol que se especializou nesse mercado de levar partidas para determinados lugares e garantir, com a venda de ingressos, a possibilidade de faturar uma grana. O Cruzeiro tem assegurado mais de 1 milhão de reais, pouco mais de 1 milhão de reais com a transferência do mando de campo. E aí, se houver grande público, o lucro é do Rony, se houver pouco público, o prejuízo também é do Rony. A empresa do Rony garante essa grana de forma limpa, além do pagamento de todos os custos, com hospedagem e passagem para Raposa, dinheiro absolutamente sem impostos. Há uma série de coisas que ainda estão sendo definidas, como por exemplo o preço do ingresso. A definição cabe ao Rony. A carga também para cada uma das torcidas vai ser debatida com o pessoal do Cruzeiro, mas a tendência é que seja 80% da carga para o Cruzeiro, 20% da carga para o Vasco da Gama. Diante da impossibilidade de atuar no Mineirão, o Cruzeiro vai jogar para mais ou menos 40 mil pessoas, essa é a expectativa, e ainda vai embolsar 1 milhão de reais livres de impostos. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que desperdiçou a chance de ter um centroavante de peso. Ou melhor, ele até esteve, mas não conseguiu atuar. Eu me refiro a Cleiton Silva,
26 anos de idade, passagem para lá de discreta por São Januário na temporada passada foram só 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Você, que é vascaíno, vai se lembrar que ele mal conseguiu jogar e também não performou bem, vamos ser justos. Mas, negociado com o Rio Ave, primeiro por empréstimo e agora em definitivo, ele é uma das sensações do futebol português. Tanto que o Cleiton tem o terceiro maior número de gols na atual temporada por lá. O Gyökeres, que é um cara completamente acima da média e pretendido pelos maiores clubes do mundo, é o artilheiro máximo. O Samu, que é um centroavante da seleção espanhola, aparece na segunda posição. O Samu pertence ao Porto, o Gyökeres pertence ao Sporting. E apenas um gol atrás do Samu aparece o Cleiton, que foi recentemente comprado pelo Rio Ave. O Rio Ave decidiu exercer a opção de compra e vai pagar 3 milhões de euros ao Vasco. O Cleiton havia sido o último reforço da era SAF, com a promessa de um investimento de mais ou menos 3 milhões de euros. Na oportunidade, o Vasco seria obrigado a pagar 19 milhões de reais. Hoje, 3 milhões de euros equivalem a 18 milhões e 400 mil reais. E a maior curiosidade é que hoje o Vasco busca, até de forma desesperada, por um centroavante que possa ser reserva do Verratti. Não que exista problemas com o centroavante argentino, mas a possibilidade de ter uma sombra ou alguém para substituir o Verratti de vez em quando é tratada como importante. Na atual temporada, o Cleiton soma 29 jogos, 17 gols e uma assistência. Já é especulado por Benfica, Porto, além de clubes da Itália e da Turquia. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo.